Isso acontece como? Como que surge essa iniciativa de procurar uma webcam, por exemplo? Será alguém que fala? Como que é? Porque, por exemplo, quando você entra num site, sei lá, você vai num site, ninguém te fala, ó, clique aqui, vem cá conhecer esse universo. É uma coisa muito restrita, né? Tem. Então, como que surge? Onde surge essa ideia dessa assim, pessoa? Você que tem os pacientes. O indivíduo, ele procura assim, existe muita coisa de voyeurismo, né? O que é o voyeurismo? Essa coisa de se exibir e ver o outro. Voyeurismo. Né? E assim, a webcam, a internet, veio só sofisticar isso. O buraco da fechadura. O buraco da fechadura. Isso aí, Arthur. Justamente. O binóculinho na janela. Né? Sabe aquele negócio? Basta ver nos grandes centros urbanos o que tem de gente com binóculo e telescópio vendo a vida alheia, Daniela. Jura? De monte. O quê? Mas Nossa, isso... não posso ficar com a janela Mas isso aberta. Você mora em apartamento, Dani? Não, em Você casa. não mora em apartamento, então mais seguro. Você mora em apartamento, Keila? Não. Não, então, porque quem mora em apartamento, né, Arthur, a gente sabe... Põe cortina, gente. Não, eu sempre falo pra minha noiva, não fica transitando, porque sempre tem alguém olhando. Eu acredito nisso, Arthur. Porque sempre tem um voyeur, alguém no binóculo. Eu acredito nisso. E tem mais convite, perguntas viu? que... O Daniel está dizendo o seguinte, que ele se excita muito com vídeos e fotos na internet e que às vezes ele precisa disso para se excitar antes de transar com a namorada. Ele quer saber se isso é normal. Então, como é que é o nome dele? Daniel. Ô, Daniel, só não vai ser normal se você precisar disso para conseguir ter uma relação com a sua namorada. Então, assim... Ele falou que às vezes ele disse, né? precisa disso para se excitar antes do sexo com a namorada. Os estímulos, né? Então, de estímulo. Então, se você está precisando de estímulo, você tem que parar para repensar se o dia tá bom ou ruim, se você não está se obrigando a alguma coisa, né? Ele vai ter um problema, uma patologia mesmo, se ele precisar disso para conseguir transar com ela. Se ele está ficando muito dependente disso, tem alguma coisa errada no relacionamento dele, ou vai ver, ele não está num dia bom e está querendo se obrigar a ter uma atividade sexual com ela. Ou ela está exigindo dele, né? Ou vai ver, ela tá com chicote. Vamos né? lá, Não é o caso, né, Daniel, acorda, rapaz. Porque, e tem isso mesmo, né? Às vezes, a parceira, às vezes, ela acha que ele tá perdendo o interesse, que tem outra, alguma coisa do tipo, e o indivíduo fica na fobia de ir lá e satisfazê-la. Mas isso sabemos, né? A mente feminina, Criativíssima. sempre o homem é cobrado. Mas eu acho que falta mais a iniciativa do casal, tá ali. De conversar também, né? Não de conversar, tipo, no ato sexual, de ter uma coisa a mais, né? Acho que, tipo... A pegada selvagem. O anterior, né? Exatamente, a pegada. A pegada, química, isso que é importante. A química, gente não entendeu? fica só no intelectualismo na conversa, que quando tem um relacionamento, Não, eu tô falando assim, vibração, eu tô falando no ato Exatamente. sexual, Arthur. Eu acho que falta uma coisa entre o casal, sabe, pelo que o Daniel, que a Keila falou do Daniel, porque ele precisa da internet, uma coisa mais fogosa, alguma coisa diferente para poder Pra aquecer o relacionamento para poder deles. aquecer. Às vezes ele tá precisando estimular o próprio desejo, né? O desejo dele ali. O desejo não tá funcionando, Na hora. ele vai recorrer a alguma coisa para ver Exatamente. se estimula. Então, o que você tem que repensar, Daniel, é exatamente nisso. Assim, tem dias que não tá afim, não tá afim. Ou o relacionamento tá morno. Essa pergunta que tem que se fazer. Seria assim como Né? os filtros Exatamente. de amor, como as pomadas que as pessoas utilizam também. Tem pessoas que recorrem a isso, né? Tem aqueles... Os filtros de amor, doutor. Tem os filtros de amor, tem aquele gel, aquele gel que esquenta, né? Esse tipo de coisa que só serve para apimentar um pouco mais. Então, às vezes, tá faltando uma pimentinha, né? Às vezes, um filminho, alguma coisa. Você já propôs para ela ver junto? Às vezes é uma coisa interessante. Boa. Né? Filme. Propôs para ela ver junto um filme. Já perguntou dela se ela gosta? Porque a mulher se sente muito mal diante disso. Né? A mulher, muitas vezes, ela se sente como se ela tivesse sendo traída mesmo. Invadida, né? Invadida. Ah, então ele tá olhando para outra. Mas Né? é justamente Não é isso. assim? Vocês sabem, meninas. Você sabe, né? Olha a cara da Keila. Keila já não gosta. Ela já não acha legal. O companheiro desviou o olhar, você olhou para outra. Ah, se ele Opa. tem uma revista, alguma revista masculina, alguma coisa do tipo... O que você tá com essa Playboy na que você mão, tá fazendo rapaz? isso? Né? A Keila não gostou. Por que você tá com essa revista Trip na mão, O rapaz? namorado dela, ela já pega e já né, bate nele. Mas assim... Tudo a delaço. Toalha molhada, né? Aquela pisa de toalha molhada. Keila Lima, perguntas. O que nós temos mais da aí, nossa Keila? grande Tem um monte. plateia, os nossos Marcelo diz o telespectadores? seguinte, Vamos ver, Marcelo. ele é casado há 10 anos. Muito bem. E ele adora se masturbar diariamente vendo outros casais praticando sexo na internet. Ele quer saber se isso é normal.
pode ser, o Marcelo, né? É. Marcelo, pode ser normal, um fetiche dele, ele gosta de ver os casais, isso é excitante para ele, isso só vai ser problema mesmo se ele só se sentir excitado fazendo isso. Aí é um problema. Então, se ele tem uma relação sexual normal com a parceira dele, ele não precisa disso para se sentir excitado ou desejar a parceira dele, ótimo. É como se ele fosse se masturbar vendo um filme pornô, alguma coisa do tipo. Ele se sente bem na situação, ele vai bem, se não for estritamente necessário. Agora, doutor, se a pessoa é solitária, o homem, a mulher não tem companheiro e procura pela internet sanar os seus desejos, a sua libido. Como é que é? Sanar, a pessoa, a pessoa está doente, ela está com problema, né? Então, solitária. Eu acho que aí é fobia social. Porque assim, quando o indivíduo tem uma dificuldade muito grande de se relacionar e ele vai buscar um meio virtual para se relacionar, seja sexualmente, seja um relacionamento amoroso, de namorar, etc. De confidências, de confidências, né? Etc. Ele precisar da internet, isso é sinal que ele está substituindo o pessoal, o encontro pessoal, o olho no olho, né? A conversa, sentir outra pessoa, ele está substituindo por um meio virtual. Perfeito. Então ele tem uma fobia social, ele tem uma dificuldade, uma timidez exacerbada. Ele precisa de ajuda, isso não vai resolver. A Luciana quer saber dos homens que estão aqui no nosso recinto. Quem? Se vocês, a Luciana quer saber Luciana, o que vocês fariam se vocês flagrassem a mulher de vocês em sites vendo sites de pornografia. Pode começar, Arthur. Não, eu deixo em suas mãos, João. 2 a 1? Então, eu acho que é o seguinte, é uma boa pergunta, Luciana, você é bem esperta, hein? Eu acho que eu particularmente, ia perguntar para ela o que ela estava fazendo, para que ela estava fazendo uso daquilo, e ia compartilhar com ela. Assim como a minha noiva já compartilha comigo. Eu, no meu caso, eu me isento dessa pergunta. Passou. Passei o bastão. Não tem? Eu respondi bravamente. Tem mais uma aqui. O Juju, Manda. É uma moça. Ela disse que ela também faz sexo virtual junto com o namorado. E que os dois ficam muito excitados e que até agora, antes da gente falar sobre isso, ela achava normal. Mas ouvindo a conversa, ela quer saber se é normal mesmo. Ela pratica sexo virtual com o namorado dela? Com o namorado dela. Assim, eles se estimulam. E os dois ficam muito excitados. Os dois ficam muito Até excitados. agora ela tá achando que é normal, mas ela tá te perguntando se é mesmo. Mas daí eles vão normal. namorar. Pelo que eu entendi, é isso. Mas ela tá num canto e ele tá do outro? Eles estão cada um de um naquele lado. mesmo esquema do outro casal lá. Ficam vendo o pessoal fazer sexo virtual do lado de lá. Mas não tem computador gente. na mão, assim, um passando na mão do outro ali. Várias Amor, telas olha isso. espalhadas. Tá expert, hein, Arthur? Poxa, eu tô acompanhando aqui a mente de roteirista, Daniela. Sou roteirista também. Não precisa de espelho no teto, né? Só agora é tela. Então, o que eu acho interessante disso é que, assim, o pessoal tem muito medo. Isso é sinal que está tendo muito pudor em cima da história. Se eles dois estão praticando como se tivessem outras pessoas ao lado, etc e tal, esse é um tipo de fetiche de casal, os dois estão praticando juntos, não estão enganando ninguém. Não estão fingindo nada pra ninguém, Literalmente certo? eles estão de boa. Eles estão de boa. Então é totalmente saudável, é como se praticasse sexo com outras pessoas no recinto. Tem casais que gostam desse tipo de modalidade, né? Tem que levar com leveza. Tem que levar isso, se é bom pros dois, poxa, é acordo pros dois. Não tem ninguém obrigando ninguém a fazer nada. Não tem um armistício nessa história. Não tem armistício. Não existe uma história de ciúme, briga, conflito, um fazendo mal pro outro. Felizes fazendo história. Pode mandar bala, Juju. Boa. Tranquilaço. João, mais perguntas, Keila Lima, que os nossos telespectadores também. Montenegro. Me ajudem. Meu namorado adora ver filme pornô, seja na TV ou na net. Em casa, ele acaba esquecendo do sexo. E eu tenho que dar um tranco para que ocorra alguma coisa entre nós. Isso é normal? Não. Por João, por favor. Essa foi fácil, a gente já responde já de cara. Já. Não é normal, porque uma coisa não pode ser substituição à outra, né? Então, assim, o indivíduo... Pode ser um complemento, mas não substituição. Isso, né? Pode ser um estimulante, um complemento, né? O indivíduo ir buscar algumas coisas de pornografia para se sentir excitado, fazer um ambiente erótico na cabeça dele. Filtros de amor. Filtros de amor. O Arthur, o filtro tá fantástico, esse filtro. Tá animado. Os filtros amorosos, né? Então, assim, se ele faz uso desse tipo de coisa para complementar, para se estimular, ótimo. Agora,
trocar uma coisa pela outra, não dá. Pergunta para ele, vai conversar com ele o que está acontecendo, porque uma coisa não substitui a outra. Pra ver se vocês estão com problema de relacionamento, ele tá com medo. Vai bater um papo. Ou faz ao contrário, né? Pra ver se ele fica com ciúmes, daí cai na real, né? Olha tem que como é que são as mulheres. Tá vendo? Você tá vendo? Que nem a pergunta Daniela, da outra. que E conselho, se fosse hein? a sua namorada, tá vendo? Esta menina não é fácil. Hoje ela já deu uma guilhotinada, já quer dar o troco. Olha, a coisa não tá mole, viu? Não, e a coisa que tem que tomar cuidado é aquele kit, aquela malinha cheio de luva e capacete. Robótica. Toma Isso é cuidado com a robótica. Isso aí é um kit briga, Arthur. Isso sim, um Olha, kit briga. kit Não briga. é kit... Doutor, Leandro Vai, MV Deus. diz o seguinte, pratica sexo virtual há 3 anos e diz que no início era brincadeira, mas que agora, com o passar do tempo, foi se tornando um hábito, que ele já tentou parar, mas ele sempre acaba voltando. Ele quer saber se é normal. Então, aí parece que nós temos um problema. Porque se ele necessita disso, se isso é uma coisa que assim, ele deixa de praticar. vício, né? Isso, se torna um vício. Ele não consegue Foi o que a Dani parar, falou. né? Ele precisa disso, ele precisa ter esse tipo de conduta para se excitar, para se sentir satisfeito. Significa que ele tem um problema, ele precisa buscar ajuda, ele precisa sair dessa. Porque pessoas são insubstituíveis. Né? Relacionamento entre as pessoas é uma coisa insubstituível. A gente não pode esquecer o nosso lado humano. Isso aí. Né? Temos que viver e conviver junto e viver bem. Mais importante. E temos que brigar para isso, porque as pessoas estão usando desse ambiente virtual para se afastar cada vez mais, né? Para ter menos relacionamento. Se excluir socialmente. Se excluir né? socialmente. Gente, a gente tem que conviver, a gente tem que aprender a falar com o outro, tem que aprender a perguntar, precisa aprender a relacionar, aprender a fazer carinho, aprender tudo isso. Retomar tudo isso. Ótimo, Maravilha, doutor. viu, doutor João? Ótimo, boas Mensagens de declarações. paz. Hã? Vai pro portal hoje? Hoje estou indo pro portal. Se não der para responder tudo lá no portal, gente, pode mandar no blog do sexologista.blogspot ou pergunta no link Fale com o Doutor do meu site, o www.sexualidadevida.com.br. Espero vocês lá e eu mesmo respondo. Obrigada, doutor, pela Obrigada. sua participação. E você vá lá pro chat que tem mais perguntas aqui, o doutor já vai responder para você.